Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, no meu telônio jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Bem-vindo a vocês que estão chegando. Fernanda, hoje foi a primeira, né? Padre Juarez chegando agora. Bem, um bom dia, Aloma. Aloma, já aí, como é? Já está preparada aí a novidade sobre a Bíblia para amanhã? Como está todo mundo aí de olho nos coelhos leitores, né? Com as novidades que a Aloma vai trazendo para nós a cada quarta-feira neste período de setembro, mês da Bíblia. Hoje, nossa leitura não será uma leitura de acordo com o que vem indicado para a 25ª semana do Tempo Comum, porque hoje a igreja celebra uma festa, a festa de São Mateus. E essa festa tem para nós hoje, no nosso período, uma coisa muito interessante, porque é o dia em que o Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, não é? Sentiu acho que é na década de 50, que ele sente uma chamada muito especial, passando de frente de uma igreja, entra, faz uma confissão e dali decide a entrar no seminário. Então hoje nós lembramos o nosso querido Papa Bergoglio. Tanto é que o lema dele está justamente inspirado nesse evangelho de hoje, não é? De acordo com uma tradução e com uma meditação feita pelo venerável Beda, não é? Mostrando que Jesus olha para ele, o ama e o escolhe, né? Esse amor misericordioso de Jesus. Mas vamos olhar para esse texto que a liturgia nos oferece hoje, do Evangelho de Mateus. Nós até já meditamos sobre esse texto do Evangelho. É simples. Se você, por exemplo, vai à 30ª semana do Tempo Comum, lá nós já fizemos uma meditação sobre esse passo do Evangelho que é colocado, porque o Evangelho de Mateus ele é lido durante o Tempo Comum na leitura sequencial, a partir da 10ª semana do Tempo Comum até a 21ª semana do Tempo Comum. Então está aí já um vídeo feito sobre esse texto do Evangelho. Mas olhemos esse texto hoje sobre essa luz da festa de um apóstolo. Eu sempre que vou meditar sobre a festa de um apóstolo, eu gosto de pensar naquilo que nós recitamos a cada domingo na missa. Quando a gente reza o credo e diz que eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. E aí a gente se recorda desse verbo enviar em grego, né? Apostolein. Esse verbo significa enviar. Então dizer que a gente acredita na igreja que é católica e apostólica significa dizer, nesse derivante apostólico, que é verdade isso, não é que ela está edificada sobre o fundamento dos 12 apóstolos, mas significa dizer também uma consequência muito concreta, que acreditar na apostolicidade da igreja é acreditar que eu hoje, no século XXI, olho para a minha vida sabendo que eu também recebi um envio da parte de Deus. Não é que todo aquele que é um discípulo de Jesus é ao mesmo tempo um missionário, porque a palavra apóstolo significa isso. Missionário é a tradução em língua latina desse verbo, não é, apostelen, que depois em latim vai ser mittere, que significa enviar. Então, o cristão é um enviado, é uma igreja que recebe um envio. Se é verdade que agora a gente está celebrando o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês que vem é o mês de outubro, é mês missionário. Então, a gente olha para a vocação da gente, um chamado, não é? E depois esse chamado se fundamenta numa palavra que a gente recebe e depois, em nome dessa palavra, a gente é enviado, a gente é mandado. Então hoje nós olhamos para este homem, diz o Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos de 9 a 13,
diz, não é, que Jesus viu um homem chamado Mateus. A primeira coisa aqui é esse ver de Jesus, né? Jesus vê um homem chamado Mateus. E onde é que esse homem está? Ele está sentado na coletoria de impostos. É uma mesazinha, não é? Que ele está ali sentado, onde ele toma nota, onde ele vê as coisas. Hoje de manhã, na meditação que eu fiz para o áudio, eu joguei muito em cima desse fato de que Mateus é alguém que está sentado. Eu me lembro quando ainda adolescente, não adolescente, já era um jovem, já estava no seminário maior, já estava no seminário maior. Eu não me lembro quem foi, não sei se foi o nosso diretor espiritual da época, o padre Esmeraldo Barreto de Farias, hoje Dom Esmeraldo Barreto de Farias, que é bispo em uma diocese de Minas Gerais. Agora não me vem o nome da diocese de Minas, onde ele é bispo agora. Então ele nos aconselhou um livro para ler, e o livro era Cansados de Não Caminhar. Imagina isso, Cansados de Não Caminhar. Era um livro feito pelo Arturo Paolo, que era um sacerdote italiano que viveu muitos anos na América Latina, no Brasil. Ele fez uma experiência missionária. Ele pertencia aos irmãozinhos de Charles de Foucault. Charles de Foucault, ele viveu a sua vocação de cristão no meio do deserto, no meio dos beduínos. Ele acabou sendo assassinado por eles, por algum desse pessoal dessas tribos aí, e ele, esse padre, vivendo dessa espiritualidade do Charles de Foucault, é uma espiritualidade que quer viver o espírito de Nazaré. O espírito de Nazaré, da cidade de Nazaré da Galileia, onde Jesus viveu 30 anos ali sem ninguém saber quem ele era. Portanto, esses padres que vivem a espiritualidade dos irmãozinhos de Charles de Foucault, às vezes eles vivem o ministério dele presbiteral em certas situações do mundo que ninguém dá conta. Eu conheci 2 deles que viveram em Salvador muitos anos trabalhando como garis, da Limpurbe, em Salvador. Um deles hoje é bispo lá de São Gabriel da Cachoeira, Dom Edson Damião. E o outro foi diretor espiritual aqui do nosso Colégio Pio Brasileiro, o padre Regis Brasil, que é da Arquidiocese de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, esses homens que viviam assim, essa espiritualidade muito do escondido. E o Arturo Paolo, então, fala dessa nossa espiritualidade. Então, esse livrinho que eu li lá na minha adolescência, que era esse, era Cansado de Não Caminhar. Era um homem sentado numa cadeira parecida com essa que eu estou aqui, essa daqui me está rengindo, né? Sentado numa cadeira como essa que eu estou aqui, sentado, e dos pés dele nasciam raízes que entravam pela terra afora. Isso é o próprio estilo contrário do que é a espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã é a espiritualidade do movimento. É a espiritualidade de quem sabe que está aqui nessa terra como peregrinos, como seres passageiros, que, portanto, não deve criar raízes. Qual é o contrário do sedentarismo? É o nomadismo, né? O povo de Israel começa com esse povo de nômades, que está caminhando no deserto. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Então essa espiritualidade de quem caminha, de quem se move, de quem vai em outras direções. É claro que dentro da experiência humana, ter saído do nomadismo e entrado no sedentarismo é uma coisa necessária, é uma coisa boa, é uma coisa que possibilitou também a humanidade, não é, criar cidade, fazer cultura. Entre as culturas que o homem fez, teve aquela da agricultura, que só foi possível graças ao fato de ser sedentário, de estar fixo em um lugar, de fazer uma roça, de observar como é que o grão, quanto tempo precisava para nascer, e domesticar animais, domesticar sementes, fazer cruzamentos. Isso foi possível graças ao sedentarismo. Mas um sedentarismo exagerado não ajuda em muita coisa. É interessante porque esse capítulo 9 do Evangelho de Mateus, aqui onde nós encontramos agora essa cena do chamado de Mateus, ela é precedida de cenas onde há curas. E entre elas aqui vai ter a cura de um homem que era paralítico. Tem um paralítico que foi curado
por Jesus, e Jesus o cura, dizendo a ele que o pecado dele estava perdoado, e todas as pessoas ali em volta não entenderam o que é que Jesus estava falando, dizendo, isso aí está blasfemando. Então, depois da cura desse paralítico que vem o chamado de Mateus. Um paralítico é alguém que não caminha, era alguém que estava lá, deitava prostrado sempre naquela sua cama, no seu alcatre, como diz um texto antigo, não é? E Jesus diz, pega esse teu alcatre, esse teu leito e volta para casa. Então mandou que o homem paralítico se levantasse. Agora, de novo, a gente vai estar diante de um homem que está vivendo uma certa paralisia. Ele está ali parado, e o que é que ele faz? Conta o dinheiro, toma nota do dinheiro para poder pegar aquele dinheiro e dar para o Império Romano, que era um poder de possessão ali na terra de Israel. Uma coisa que é interessante, a gente conhece no capítulo 19 de Lucas, a história de Zaqueu, como ele admite que pode ter sido fraudulento no administrar as coisas. Então, esses publicanos eram considerados pecadores públicos também, porque muitas vezes faziam fraudes contra o seu próprio povo. Portanto, Jesus passou, viu este homem. Agora, aqui já tem uma coisa interessante, que ele vê a visão de Jesus. Jesus tem uma visão que vai para além daquilo que as pessoas veem nos outros. Jesus enxerga e vê possibilidade. Lembra? Eu sempre repito isso. Né? Leonardo da Vinci, não é? Esses grandes escultores, eles olhavam para uma pedra, a pedra bruta, e eles veem um monte de possibilidade dentro daquela pedra. Ele vê que aquela pedra pode se tornar um cavalo, que aquela pedra pode se tornar um anjo, aquela pedra pode se tornar uma mulher, aquela pedra pode se tornar uma criança. Eles veem para além da pedra. Esse é o olhar de Jesus, que ele não olha para a pedra bruta do nosso pecado, da nossa situação do momento. Jesus tem um olhar de quem pode trabalhar a nossa brutalidade, de quem pode esculpir em nós uma obra-prima, algo muito melhor do que aquilo que a gente é. Aí, nesse sentido, vocação, que hoje o Evangelho da vocação de Mateus, vocação significa transformação. Vocação significa mudança. Mudança e transformação na língua grega se diz metanoia, mudança. Mudança de mentalidade, mudança de perspectiva, mudança de visão. Então, vocação rima com conversão, com mudança. E por falar em mudança, eu hoje aqui, onde eu moro, estou no hemisfério norte, eu estou mudando hoje de clima, eu estou mudando de estação. Aqui a gente está entrando no outono, mas você também aí, onde você estiver no hemisfério sul, aí também está mudando, né? Vai ser primavera, é uma transformação atmosférica. Então o dia de São Mateus assinala para a gente uma passagem, uma conversão, uma mudança climática. O mundo também está mudando. Isso significa que interiormente algo também deve mudar em relação a gente. Alguma coisa deve se transformar. Então agora vocês aí, essa estação das flores, do canto dos passarinhos, de tanta coisa bonita. E aqui agora a gente vai começar a ficar mais introspectivos, a olhar para dentro de nós mesmos. É uma vocação, uma transformação que significa mudança, e isso também é positivo, não deve nos amedrontar. Mas aí, quando Jesus passa, olha para Mateus, ele o vê e diz, segue-me. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Esse verbo, não é? O verbo egeiro que a gente encontra, é um verbo técnico para falar da ressurreição. Portanto, se é verdade que vocação tem a ver com conversão, vocação tem a ver também com ressurreição, com vida nova, com vida que passa da morte. Uma coisa muito interessante, os americanos são mestres nisso, né? E o mundo inteiro vai atrás de muitas descobertas de uma psicologia muito pragmática. Eles são habilidosos nos testes vocacionais. Não é que se entende que uma coisa fica muito mais fácil se a gente tem habilidade para aquela coisa. Então, de acordo com as habilidades da gente, a gente vai encontrando as facilidades e flui na vida e realiza o ser da gente. Então, claro, se você tem uma inteligência espacial, então mais desenvolvida, você pode ser um bom arquiteto, etc. Se você tem a inteligência matemática, então você pode se desenvolver nessas matérias mais ligadas para matemática. Se você tem ainda na inteligência espacial
facial, você pode se dar muito bem para dança, tem a inteligência musical, hoje fala de inteligência ligada para o mundo do espírito, para questões da filosofia, disso, daquilo e daquilo outro. Então, de acordo com essa inteligência da gente, as habilidades da gente, a gente então se realiza. Mas olha só, Jesus parece que pensou de uma forma diferente, porque eu acho que Zaqueu ou Mateus também hoje é gente que tinha habilidade matemática, habilidade para as contas, habilidade para a administração, mas parece que Jesus viu que mesmo eles indo ao encontro das habilidades deles, eles não estavam vivendo, ele não estava vivendo. Ele estava sentado na coletoria de impostos. Aí eu gosto de me lembrar do que eu já cantei hoje de manhã aqui, foi o cântico do Benedictus de Zacarias. Zacarias diz que o sol nascente nos veio visitar, deve visitar todos aqueles que estão sentados na sombra da morte. Mateus está sentado, mas ele está sentado na sombra da morte, a sombra dos centavos que ele está ali contando e anotando, uma cabeça cheia de números, né? Faz até a gente pensar no Pequeno Príncipe, naquele homem que só sabia contar, só sabia ver números. O Pequeno Príncipe puxava uma conversa com ele e só respondia de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 12, não sei o que, e respondia e com números. Gente que perde, assim, uma pessoa não está vivendo, pode estar até cuidando muito do seu cérebro, da sua inteligência, mas não se está encontrando em profundidade. Então Jesus pode até arrancar a gente do mundo das habilidades da gente, mas leva a gente para o reino da vida e da transformação. Isso é vocação. Então a vocação é uma possibilidade que Deus dá a gente de ressuscitar, de se reencontrar com a gente mesmo, naquela coisa mais essencial e mais profunda, que aos olhos do mundo pode ser estar indo tomar o último lugar, como Charles de Foucault tentou fazer vivendo a espiritualidade de Nazaré. Aliás, ele não queria ir para o último lugar, ele sabia que era impossível, porque esse lugar é de Jesus e Jesus tem muito ciúme do último lugar, porque é o lugar dele, ao lado de todos os sofredores, falidos, mortos, gente que não deu certo. Ele dizia, eu posso ir para o penúltimo lugar, aquele é o meu lugar, e a gente poderia aprender isso, mas esse penúltimo lugar pode ser também lugar de realização. Mateus deixou tudo, deixou aquela mesa onde ele estava sentado só para receber o dinheiro que não era dele, o dinheiro que era dos outros, para dar para outro que também não tinha feito nada para ganhar aquele dinheiro, passando para as mãos do poder do Império Romano. Muito bem, Mateus saiu ali, foi atrás de Jesus, e quando eles chegaram em casa, Jesus estava à mesa na casa de Mateus. Olha aí, Mateus deixou uma mesa e levou Jesus para a sua mesa. Agora Mateus não está mais à mesa onde ele vai só receber o que é dos outros. Agora Mateus pôs uma mesa onde ele doa para os outros. É a mesa da doação, é a mesa da entrega, é a mesa da oferta. E Jesus está ali com seus discípulos, sentado com Jesus. Aí vieram muitos cobradores de impostos, ficaram ali sentados com Jesus, fazendo essa festa com Jesus. Mateus tinha descoberto uma vida nova. Aí alguns fariseus viram isso. Vocês viram, olha, Jesus viu Mateus, agora os fariseus veem Jesus. Agora eu quero dizer ainda uma outra coisa. Existe aqui em Roma uma igreja de São Luís dos Franceses. Lá tem um quadro muito bonito da vocação de São Mateus, pintado por Caravaggio. E as pinturas de Caravaggio jogam muito com luz e sombra. E interessante que Mateus está lá sentado, contando as moedas dele, os saquinhos todos lá, e entra Jesus, Pedro atrás dele, e a mão de Jesus apontada na direção de Mateus lembra aquela pintura de Michelangelo na Capela assistindo a criação do homem, né? O dedo de Deus e o dedo de Adão que vão se encontrando, parece aquela mão de Jesus na direção de Mateus, e a luz vem com Jesus, quase que lembrando justamente aquilo que eu estava dizendo ontem, né? Antes, Mateus sentado à sombra da morte, e agora vem a mão luminosa de Jesus para chamá-lo, para convocá-lo. Ele, porém, estava ali ainda, olhando o seu dinheiro, mas a luz foi entrando lentamente na vida dele e ele se levanta. E agora ele vai atrás dessa luz que é Jesus, sai das trevas e vai na direção da luz. Agora, com luz a gente sempre pode enxergar bem, não é? Agora, o problema é que esses fariseus, mesmo Jesus estando ali naquela mesa, iluminando tudo, eles ainda estão cegos.
O lugar pode estar bastante iluminado, mas se a pessoa tem problema de vista, está na cegueira, a falta de luz está dentro, a falta de luz está nos olhos, então eles nunca vão conseguir enxergar bem. E aí eles não enxergaram bem tudo que estava acontecendo ali, começam a criticar Jesus e perguntam para os discípulos de Jesus: por que é que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta deles e ele foi quem deu a resposta. Não deixou que os discípulos respondessem. Jesus diz: aquele que tem saúde não precisa de médico, e sim os doentes. Aprendei, pois, de mim o que é que significa quero a misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Pois bem, gente daí do Brasil, gente do Hemisfério Sul, agora começa a primavera, começa a ter mais luz, o inverno está deixando, então vai entrar mais luz aí dentro da vida de vocês. Que essa luz que vem chegando com a festa de São Mateus aí para você no Brasil, possa ser essa convocação para você também fazer com o Mateus, se levantar e entrar nessa experiência de ressurreição. Aqui no Hemisfério Norte, a festa da Páscoa acontece justamente na primavera. É festa de luz, é festa de vida, é festa de renovação. Que na vocação de Mateus você possa também celebrar essa ressurreição, sentindo essa palavra que Jesus diz: ele veio para mim que sou pecador, para mim que estou na morte, para mim que estou nas trevas. Ele veio para mim, ele veio para iluminar, ele veio para me transformar. Agora olha que coisa bonita também. A casa de Mateus agora passa a ser um hospital, um lugar de encontro. Jesus, o médico, está ali. As nossas famílias, a casa deve significar a família, a nossa família deve ser aquele lugar onde ninguém se sente desamparado, onde a gente pode dizer para alguém que pecou, para alguém que falhou, que a gente está ali para ele, que a gente está ali para poder ajudar, para estender a mão, para ser um apoio. Olha o que diz a oração de hoje, depois da comunhão, na festa de São Mateus. Diz assim: ó Deus, ao participarmos da alegria da salvação, que encheu de júbilo São Mateus, recebendo o Salvador em sua casa, concedei que sejamos sempre refeitos à mesa daquele que veio chamar à salvação, não os justos, mas os pecadores. Minha amiga, meu amigo, a mesa da salvação está chegando aqui para nós, essa palavra, a mesa da palavra que Jesus oferece cada dia. Eu não posso dar a você por aqui a mesa da Eucaristia, mas te dou a mesa da palavra. Estamos sentados aqui com Jesus em volta dessa mesa. Ele quer nos refazer a partir dessa sua palavra. Permita que essa luz que vem de Jesus entre na sua vida, ilumine o seu coração, encha a sua vida de sentido e você possa sentir que o olhar de Jesus é aquele amor que realmente nos transforma, como diz o Papa Francisco no seu lema, né? Miserando atque eligendo. Olhou, tendo misericórdia e escolhendo. Jesus nos escolhe, Jesus nos chama para entrar no mistério da sua luz e da sua graça. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, quero começar mandando um abraço para Fernanda, que foi a primeira que chegou aqui hoje. Pontualidade maior não teve. Um abraço para a Amelinha Reis, para a Genilza Lisboa, para a Loma Brito. Fernanda, olha, eu estou pensando, eu quero realmente a tua disponibilidade da live que a gente está pensando. Eu estou de acordo, vamos ver agora como é que a gente coloca em movimento isso, com outras pessoas que deram também disponibilidade. Eu acho que a Loma Brita é uma das que vão ser convocadas para a gente fazer esse momento de partilha da Palavra de Deus. A questão agora é ver data e horário que seja bom para vocês e bom para mim. Não é? Talvez tenha sido uma coisa de fim de semana, que aí eu não tenho problema de varar a madrugada, porque eu acordo mais tarde, dia de domingo, em vez de acordar 5h30 da manhã, eu acordo 6h30, eu já ganho um bocadinho. Então um abraço para Genilza Lisboa. Eu não sei se o Odalé está aqui, vou ver mais embaixo, mas eu gostaria que o Odalé também estivesse aqui com a gente, porque sei do tipo de experiência que faz também, de leitura, de escuta da palavra. Então vamos ver se a gente se coloca. Então, Vânio Brito, Padre Juarez, se ele quiser participar também, viu, Juarez? Vem dar uma palhinha para a gente, falando da tua experiência de leitura da Palavra de Deus, animando a gente nessa partilha. Juarez tem uma formação toda particular, né, na linha da parapsicologia.
mas é padre em primeiro lugar. Um abraço para a Celida Guloseimas, para João Almeida, para Lígia Carla, Padre Rânio Guerra, também se quiser, viu, Padre Rânio, que é responsável pela catequese, e a catequese se anima e vive da palavra de Deus, quem sabe dá uma palhinha também pra gente. Daci Sampaio, Leilan Cerqueira, começou a travar aqui agora, Leilan Cerqueira, Rosa Santos, a Loma, daqui a pouco, ok, a Loma, Bia Cláudia, um abraço para você, Alan Coutinho, a Bia Cláudia também seria alguém que eu acho interessante, que Bia me fala, das vezes a gente se fala no privado, Bia me conta, das vezes está indo para o trabalho e está ali já lendo a palavra de Deus no ônibus, se preparando para a jornada. Então esse tipo de experiência é que eu gostaria que a gente fizesse conhecida, né? Um abraço para Leutz Martins, para Dayara Souza, para Núbia Passos, Leo Passos, Edilene Borges, Leo Passos também, a sua partilha seria muito interessante. Jaci Félix, Sônia Mello, Lilia Davi Luna, Roberta Espinosa. Eu estou dizendo aqui de gente que eu achava que é interessante a partilha, porque a gente que às vezes já me deu um feedback, né? Por isso eu estou expondo a pessoa aqui. Um abraço para Adriana, para Edilene, eu já disse, né? João Almeida, obrigado, João. Eu faço parte de um estudo bíblico aqui em Cruz das Almas, chamamos Escola Bíblica Fé e Vida. Muito bem, então você também, olha aí, uma coisa boa, viu, Genilza? Quem sabe a tua partilha aqui também. O Rose Santos, né? Rose Santos tem que estar nessa live aí, porque ela tem umas experiências para contar e, aliás, foi estímulo dela que me pediu, sobretudo, para pensar numa coisa do gênero. Cacto Suculento, um abraço para vocês aí em Dom Macedo Costa, Marlene Alves, Frau Reisena, um abraço para você, para Irene Guedes, Geralda Lima, um abraço para Bio, você também, olha, Almir, você quem sabe nessa live sobre a palavra de Deus, na sua experiência, a experiência bonita e bela de sua mãe Edith, né? Uma mulher de Deus. Maria das Graças, um abraço para você também. Um abraço para Raquel Lourdes, para Neuza Andrade, para Paula Lima, quem é mais que eu tenho aqui? Nenga Almeida. Um abraço para Jailma Reis, um abraço para Cleo Lima Santos, para Alane Nascimento, quem é mais que eu tenho aqui? Cláudio Queiroz, um abraço para Tiago Souza, para Neto Batista. Deixa me ver, pronto, eu acho que eu consegui passar todas as pessoas que eu vi aqui ainda presentes ou que estiveram presentes nessa nossa live, mas quero fazer chegar, porque você que vai ver depois, a nossa oração para o Wilma, que está sempre mima, está sempre aqui presente, né, está com o pai hospitalizado, que nosso Senhor seja amparo, força para ela, para todos da sua família. Gente querida, vamos ficando por aqui, que São Mateus interceda por nós, que na casa dele Jesus disse essa palavra bonita, que ele veio, não, o médico não vem para quem está curado, para quem está com saúde, mas para quem está precisando. Então que hoje São Mateus interceda por todos os nossos doentes, por todas as pessoas que nas nossas famílias ou no nosso círculo de conhecimento estão com alguma necessidade na sua saúde física, mental ou espiritual. Fiquem com Deus.